Olá, alunos, tudo bem? Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um caso, um dilema de orientação profissional, o caso de uma aluna de 17 anos chamada Juliana. Então, a Juliana, ela buscou o processo de orientação profissional porque ela tinha dúvidas, assim como todos os jovens, né, que estão passando aí pelo processo de escolha da profissão, no término do ensino médio, sobre qual caminho seguir, qual profissão seguir. E Juliana, assim como os muitos, queria uma fala, né, uma posição assertiva, né? Ela gostaria que aquele profissional que ela buscou dissesse qual seria a profissão mais acurada, mais assertiva, para que ela pudesse entrar no mercado de trabalho com potência, né, e que ela tivesse ali um caminho pulsante e feliz ao longo dos anos. Bem, então Juliana, quando chega, ela é submetida a alguns processos, né, inclusive de rastreio psicológico, e são identificadas ali algumas habilidades, algumas aptidões de Juliana, especialmente habilidades artísticas e habilidades sociais, relacionais, interações com pessoas. Então, nesse momento, a gente captura, quando a gente aplica alguns testes, a gente captura aptidões, habilidades, mas que não necessariamente serão habilidades e aptidões profissionais, né? Então, além das habilidades e competências, a gente também capturou, nesse primeiro contato com Juliana, algumas tendências, como, por exemplo, habilidades de comunicação, habilidades de protagonismo frente à vida, uma boa comunicação, né? E aí, frente a isso, a gente começou a pensar quais seriam, dentro dessas habilidades e competências rastreadas no perfil de Juliana, o que faria sentido para a vida de Juliana, né? Esse é o ponto, porque um processo de orientação profissional, ele é capturado por um tripé. Então, além do autoconhecimento, né, além do rastreio ali das habilidades, das competências de Juliana, a gente também precisa entender o contexto socioeconômico de Juliana, as influências que ela sofre, né? O segundo ponto da orientação é exatamente compreender as escolhas profissionais, as possibilidades profissionais de Juliana estão muito capturadas pelo perfil socioeconômico, pelas influências familiares, sociais, culturais. Então, além do autoconhecimento, é preciso problematizar as escolhas e, por fim, conhecer mercado de trabalho e profissões. Então, após fazer esse rastreio e provocar reflexões em Juliana, a gente chega ao momento da devolutiva. E olha que curioso, né? A devolutiva do processo de orientação, em geral, para aquele que participa do processo, é o fim, né? Ele tem como expectativa uma fala assertiva, uma fala imutável, né, de escolha profissional, aquela escolha que ele vai seguir ali feliz para o resto da vida. E o nosso papel enquanto orientador profissional é dizer que a entrevista de devolutiva é só um pontapé inicial. É ali que a gente talvez vá rastrear e mapear as possibilidades para a Juliana. Então, se a gente capturou habilidades artísticas e habilidades relacionais, de interação social, quais profissões, quais entradas profissionais poderiam dialogar com essas duas habilidades, né? Então, é abrir possibilidades e não restringir. Esse é o processo de devolutiva. E com isso a gente vai traçando, junto com Juliana, algumas metas, né? Então, a devolutiva se inicia um processo de busca, de pesquisa, a gente traça junto com a participante metas de curto prazo, metas de médio prazo, de longo prazo, ou seja, a partir desse projeto que a gente vai construir com ela, que ações ela deve colocar em prática para instaurar um protagonismo frente à sua escolha profissional. Então, por exemplo, Juliana poderia e deveria rastrear cursos que tenham ali influências artísticas e envolvam relações sociais, né? Relações de comunicação, de interação com o público. Uma vez elegendo esses cursos, ela buscar profissionais que atuem com essas habilidades, entender como é o mercado de trabalho, que tipo de formação a nível graduação e pós-graduação seriam necessárias. Então, além de traçar essas metas de pequeno prazo, curto prazo, médio e longo,
a gente também deve construir com Juliana um plano de contingência, ou seja, o plano B, né? E se essas escolhas não forem desejáveis ou não se mostrarem interessantes após o rastreio, que outras possibilidades Juliana poderia buscar? Então, incentivar a construção de um plano de contingência nem sempre é fácil. Às vezes, para um adolescente de 17 anos, seria como um demérito, algo menor, né? Às vezes, as escolhas e posições frente ao mundo são muito rígidas. E a gente poder alargar e dizer, olha, se não for possível seguir nem na área artística, nem na área das comunicações, das relações sociais, que outras possibilidades a gente pode elencar aqui no seu plano de contingência para que a gente também possa fazer um rastreio. Então, de um modo macro, né, pensando aí o projeto de orientação profissional para Juliana, seria interessante a gente dizer que primeiro a gente faz um rastreio, né? A gente rastreia todas as possibilidades, incentiva a Juliana a pesquisar por ela e depois a gente faz um zoom, né? A gente aproxima, a gente vai buscar nesse rastreio conhecer um pouco mais das profissões, do mercado de trabalho, das ilhas de conhecimento. Então, é sempre incentivando um protagonismo do sujeito e sempre marcando a oportunidade desse adolescente, desse indivíduo, se permitir não saber. É ali que começa, talvez, a grande aventura, né, e o fascínio de um processo de escolha profissional. Se permitir ser protagonista do processo e também se permitir não saber. Ok? Espero revê-los em breve. Até lá!